Inicialmente, vamos fazer uma homenagem ao eminente desembargador Ferraz de Arruda, não é? Augusto Francisco Mota Ferraz de Arruda, que hoje comparece na sua última sessão do órgão especial, ainda que a sua aposentadoria fique postergada para o início de 2022, Sua Excelência não mais estará judicando no órgão especial. E eu, inicialmente, meus caríssimos e caríssimas colegas, quero homenagear o desembargador Ferraz de Arruda, nesse momento, não é? Que integra e sempre integrará esta corte com brilho invulgar. Eu destaco que o desembargador Ferraz de Arruda é um magistrado que granjeou o respeito da corte, dos colegas e de todos os atores do sistema de justiça, não é? Pelo seu conhecimento, pela sua independência, pela atuação sempre voltada a honrar o Tribunal Bandeirante, não é? Sua integridade moral, ética, honorabilidade, pela sua cultura jurídica e cultura humanística, não é? Que todos nós aprendemos a respeitar e aplaudimos, não é? Digo ainda que o desembargador Ferraz de Arruda está no apogeu de uma atividade profissional vitoriosa, atividade intensa, fecunda, e não fosse o imperativo de ordem constitucional, não é? Nós continuaríamos a nos encantar com seus votos, não é? Que nos ajudam a distribuir a melhor justiça, além de contarmos sempre com a presença de um colega e de um amigo no nosso dia a dia. Eu ressalto agora você, Augusto, meu amigo dileto, este mogiano de alma, o meu respeito pessoal, não é? Que era o respeito que meu pai nutria por você, não é? Augusto, para quem não sabe, foi assessor direto, juntamente com o desembargador Getúlio Evaristo dos Santos, do meu pai, quando ele passou pela presidência da corte. E ele tinha um encantamento por esses dois nomes, além dos demais assessores, não é? Então, eu digo que o meu respeito pessoal é imenso, e o respeito da corte a você é da mesma forma imenso, não é? E dedicamos todos nós os nossos melhores desejos de felicidade na vida, neste momento e em todos os momentos futuros. Aceite um forte abraço, como eu tenho dito, daqueles abraços apertados mesmo, que é estendido para toda a sua família. Seja muito feliz. Que Deus continue iluminando os seus passos e sua vida. E parabéns pelos exemplos que deixa para toda uma geração de novos juízes e para nós, para todos os seus colegas e todos aqueles que têm a alegria de acompanhar diariamente os seus passos. Eu, então, transmitindo mais uma vez esse abraço, eu dou a palavra ao desembargador Ricardo Anaf. Vossa Excelência está sem... desculpe. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhores procuradores, advogados, os servidores e todos aqueles que estão nos acompanhando, eu já tive a honra de participar da última sessão do desembargador Ferraz de Arruda, no período da manhã, que houve sessão da colenda 13ª Câmara de Direito Público, e confesso que fiquei muito emocionado, a doutora Luciana lá estava, e eu vou ser muito breve. Eu sou amigo do doutor Augusto há mais de 30 anos, é um amigo leal, uma pessoa fora do tribunal muito bem-humorada, muito bem-humorada mesmo, e trabalhamos juntos há 14 anos na 13ª Câmara de Direito Público e 6 anos
consecutivos aqui no órgão especial. Como magistrado é uma referência, sempre com votos brilhantes, é sempre uma pessoa que você pode contar com ela para uma melhor análise, um estudo mais aprofundado, um estudo de viés filosófico das matérias. É uma pessoa realmente admirável e um profissional invejável. As homenagens, eu teria mais que falar, mas o tempo é curto e eu já me emocionei de manhã, como já disse, não quero me arriscar a ficar novamente emocionado. Augusto, seja muito feliz, Augusto, meu amigo. Muito feliz mesmo, continue escrevendo como você gosta, fazendo matérias que você consegue ter uma antivisão do futuro, uma coisa fantástica, você escreveu muito e percebeu as consequências de atos que estavam sendo editados, que pouca gente via. Continue com esse amor ao Poder Judiciário, mas com uma dedicação muito maior à família, tá? Muito maior mesmo. Então, o que eu desejo para você é que você seja imensamente feliz e continue escrevendo, tá? Continue sendo essa mente brilhante que não para nunca, que fervilha o tempo todo. Seja muito feliz, Augusto. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que cumprimento Vossa Excelência e encaminho a palavra para o desembargador Renato Sartorelli. Senhor presidente, quero cumprimentar inicialmente Vossa Excelência, todos os colegas que integram o órgão especial, servidores, advogados, o Dr. Wallace Paiva e o Dr. Mário Tebet também. São poucas palavras que eu quero dizer, mas faço questão de pronunciá-las aqui. Você, meu caro Augusto, meu caríssimo amigo, você sabe disso, dos idos do 2º Tribunal de Alçada Civil, ainda quando ocupávamos os gabinetes de trabalho na Via da Liberdade. Depois fomos para o prédio da Paulista, onde hoje está instalado o Juizado Especial Federal. E você deve estar na sua lembrança que você foi o primeiro colega a me incentivar a disputar a eleição de vice-presidente do 2º Tribunal de Alçada Civil. Muito bem, o tempo passou, meu amigo. Você deixou o 2º TAC e viemos nos encontrar aqui no órgão especial. Fomos companheiros de bancada, para minha alegria, durante o período das sessões presenciais, o que infelizmente não mais ocorreu. Falar da sua invejável cultura jurídica ou da sua sólida formação humanística, isso todos já sabem, não vou dizer nada. Apenas eu quero relembrar um episódio de nossa vida, uma comparação que eu fazia à época da administração, da presidência do desembargador Paulo Dimas. Quando eu comparei você, nosso presidente eleito, Ricardo Anáfio Dimas Borelli Tomás, como disse na época da presidência do desembargador Paulo Dimas, a um famoso trio do Barcelona, daquela época. Suárez, Messi e Neymar. Era o que vocês sempre representaram para mim nesse órgão especial. Verdadeiros craques que estão aqui presentes até hoje, e eu tive muita honra de conviver e aprender muito com vocês três. Eu desejo, meu amigo Carlos Augusto, felicidades nessa nova etapa da sua vida, com muita paz, saúde, e meu abraço fraterno a você também. Muito obrigado, senhor presidente. Eu que cumprimento Vossa Excelência, encaminho a palavra ao desembargador Getúlio Evaristo dos Santos. Senhor presidente, caros colegas, ilustres procuradores, nobres advogados, servidores, meu grande abraço. Na qualidade de decano da turma da São Francisco de 1973, eu me sinto privilegiado em poder usar a palavra nesse momento para cumprimentar um grande colega daquela época. Eu e o desembargador Ferraz de Arruda nos encontramos na porta da Faculdade de Direito quando estávamos entrando para fazer a primeira prova de acesso àquela universidade, prova de direito não, de português. Ele e
então esposa, estávamos ali aguardando a vez de entrarmos. Daí a nossa vida em comum, com colegas de turma par, na turma da manhã, por 5 anos seguidos, aproximadamente, né? Acredito que o senhor Fernando Augusto passou para a turma do noturno mais tarde, mas convivemos esse tempo todo na faculdade. Depois entramos no mesmo concurso da magistratura. Fomos exercer a função de juiz auxiliar, juiz substituto, juntamente com o doutor Fernando Antônio Ferreira Rodrigues, na comarca de Piracicaba. Reencontrei, depois eu fui designado para comarca de Osasco, e enquanto o doutor Gerardo Arruda ficou em Piracicaba. Nós voltamos a nos encontrar nas varas de fazenda pública, quando ele veio a integrar a sétima vara de direito público estadual, àquela época, aqui em São Paulo. Fomos colegas de curso de pós-graduação, também na Universidade de São Francisco, embora não tenhamos concluído, eu, no meu caso, os créditos para completar, seja as instâncias mais baixas, mais singelas daquela coisa. E, posteriormente, nós, como foi ressaltado pelo ilustre presidente, doutor Geraldo, fomos honrados com a escolha do desembargador Nelson Pinheiro Franco para compor a sua equipe de auxílio, e, posteriormente, voltamos a continuar nessa função quando o meu pai, o desembargador Milton Evaristo Santos, foi o primeiro vice-presidente dessa casa. Mais tarde, voltamos a nos encontrar. Nossas vidas seguiram por momentos diferentes, seguimos avante, voltamos a nos encontrar no direito público, em reuniões de CADIP, depois em formação de transferência de gabinetes para o prédio da Paulista e depois no MMDC. E já há um bom tempo, e lá nós ficamos e estamos constantemente. Aí nós passamos a ter uma atividade mais próxima no exercício exatamente aqui do órgão especial. A razão pela qual eu acho que eu tenho um bom conhecimento do doutor Augusto e gostaria de agradecer pelas dúvidas judiciais que ele tem trazido a esse órgão, que nos obriga a pensar e a repensar uma série de questões que pareciam até certo ponto tranquilas, mas aos olhos dele, como sempre, muito dedicado e muito profundo nas observações jurídicas dos casos que nos afetam, nos levam a ter que abrir livros, pesquisar jurisprudência, conversar com colegas, quer dizer, criando reavivando o juízo crítico que consta, que aparece para todos nós em todas essas circunstâncias. Augusto, eu não quero me alongar mais, eu só quero desejar a você muitas felicidades na nova etapa da sua vida. Então, que Deus o proteja, a todos os seus familiares, e que seja muito feliz nisso. Um grande abraço. Desculpe por ter me alongado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência e encaminho a palavra ao desembargador Gastão Campos Melo. Senhor presidente, eu pouco poderia acrescentar ao que já foi falado pelos ilustres colegas que me antecederam, mas eu não poderia deixar de externar a minha admiração pela pessoa do Augusto Francisco Mota Ferraz Arruda, com quem eu convivi desde o tempo que eu era juiz substituto de circunscrição, e sempre pude aurir ensinamentos profundos. É um juiz muito estudioso, muito empenhado em bem decidir e, principalmente, é dotado de uma cultura humanística invulgar. Poucos dos colegas com quem eu convivi mostraram ser portadores dessa cultura humanística que se espraiava pela literatura, pela filosofia, e a convivência que eu tive com ele, inclusive com algumas discussões, porque é evidente que nem sempre as nossas opiniões convergiam, sempre foi essa convivência muito frutífera. E eu vou pedir ao eminente desembargador Augusto que continue a produzir
porque ele é um exemplo, ele é paradigmático para todos nós, e principalmente para os juízes que estão ainda trilhando o início da carreira. Seria o caso de impormos ao doutor Augusto a obrigação dele apresentar artigos nos cadernos da Escola Paulista da Magistratura para orientação aos jovens magistrados. Eu tenho absoluta convicção de que o que vier a ser produzido pelo desembargador Augusto será muito bem recebido por todos nós dessa instituição, e que ele não se afaste. E cabe a mim também desejar a ele toda a felicidade do mundo nessa nova fase da vida. Eu pedi a palavra para externar a minha admiração perene pelo homem que é o colega Augusto Francisco. Muito mais do que o juiz, ele é um ser humano completo e, como tal, merece ser reverenciado. Muito obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência pelas palavras e encaminho a palavra à desembargadora Luciana Bresciani. Senhor presidente, nobres colegas, outros procuradores, diligentes servidores e familiares do nosso estimado desembargador Augusto Francisco Mota de Ferraz Arruda, que cumprimento na pessoa de sua esposa, doutora Luciana Amabile. Senhor presidente, eu já estive pela manhã na sessão da Colenda 13ª Câmara, que eu tive a honra de integrar durante todo o meu período como substituta em 2º grau, para homenagear o meu amigo, desembargador Ferraz de Arruda. Mas eu não poderia deixar de fazê-lo também neste Colendo órgão especial, aqui que tive a honra de, novamente, trabalhar com o desembargador Ferraz de Arruda, um dos motivos da minha felicidade nesse período, e do constante aprendizado que todos temos com ele, não só por sua elevada cultura jurídica e cultura humanística, mas pelo seu sempre renovado, sempre jovem compromisso com a magistratura e com o bem julgar, com o bem analisar cada caso. É, sem dúvida alguma, merecedor de toda a nossa admiração e da convocação muito bem realizada pelo desembargador Campos Melo. De fato, os novos juízes, os futuros juízes, os atuais magistrados, todos precisam que a produção do desembargador Ferraz de Arruda seja ainda maior nessa nova fase que se apresenta do chamado ócio criativo. E nós sabemos que o desembargador Ferraz de Arruda não abandonará a magistratura de fato. Então, é o que eu posso falar, mais uma vez muito emocionada, como pela manhã. Minhas homenagens, senhor presidente, aproveitando apenas, embora saiba que ainda não é o momento, para já exteriorizar minhas homenagens a Vossa Excelência e ao Colendo Superior, Conselho Superior da Magistratura, pelo extraordinário desempenho nesse período, nesse biênio tão difícil. Obrigado, senhor presidente. Eu agradeço de coração e encaminho a palavra ao eminente desembargador Moacir Pérez. Senhor presidente, eu vou procurar ser o mais breve, o mais coloquial possível. Também sinto uma emoção muito grande, porque eu desenvolvi uma amizade bastante próxima com o desembargador Ferraz de Arruda, a quem admiro muito, e vou dizer as razões pelas quais admiro. Tá? Pelo seu espírito irrequieto, por se recusar a se situar numa zona de conforto, por se recusar a se acomodar a uma situação que talvez a magistratura proporcionasse, e por ser uma pessoa que está sempre em busca do novo, de algo diferente, ou releitura
tá, de alguma coisa que no passado ele já enfrentou, ou buscar novos caminhos. Então, esse espírito irrequieto, eu acho uma virtude, uma qualidade ímpar. E isto realmente talvez seja o maior motivo da minha admiração, independentemente de outras qualidades que ele evidentemente as tem, mas o que me chama a atenção é este entusiasmo juvenil na busca do novo. O meu livro de cabeceira é um livro de crônicas do Paulo Bonfim, com quem convivi bastante no nosso tribunal, e o título do livro é Aquele Menino, que é uma das crônicas. E toda vez que eu releio, já reli inúmeras vezes essa crônica, eu imediatamente associo ao Augusto. Ou seja, ele não quer ser um morto-vivo. Tá? Os rituais de espera-morte, como fala o Paulo Bonfim na sua poesia. Tá? Então, eu vejo no Augusto e o Paulo Bonfim, ele encerra essa crônica dizendo: eu sou aquele menino que cresceu por distração. E é exatamente este o retrato que eu tenho do meu amigo Ferraz de Arruda, Augusto Ferraz de Arruda, Augusto Mota Ferraz de Arruda. Uma profunda admiração, um profundo carinho, e que essa amizade não se perca e se perpetue enquanto estivermos aqui nessa vida. Uma grande satisfação, mas, ao mesmo tempo, uma grande tristeza, evidentemente, de deixar de contar com uma personalidade tão brilhante e uma pessoa tão dedicada aqui neste colendo órgão especial. Então, seja muito feliz, Augusto, na continuidade aí da vida profissional, nos novos caminhos, novos rumos, tal, que você vai seguir ao longo da vida. Então, um grande abraço, grande, afetuoso, fraterno, um carinho imenso, imenso mesmo, e você sabe disso. Eu cumprimento Vossa Excelência, desembargador Macir Pérez, com a minha palavra, desembargador Fernando Ferreira Rodrigues. Vossa Excelência está sem som. Desculpe, senhor presidente. Eu também não poderia deixar aqui de prestar a minha singela homenagem ao desembargador Augusto Ferraz de Arruda. Nós iniciamos a nossa carreira, eu do concurso de 1975, ele de 1976, mas juntos em Piracicaba como juízes substitutos. E ali ele e o doutor Getúlio Evaristo Santos éramos os 3 substitutos de Piracicaba. Discutíamos, divergíamos, concordávamos em outras circunstâncias, mas fomos felizes naquela época e o Augusto já se apresentava como um magistrado com uma elevada formação ética, moral, um conhecimento jurídico invejável, e ele já ali se verificava um modelo de magistrado que viria a ser. Eu queria aqui, senhor presidente, não quero me alongar, e queria desejar ao desembargador Augusto toda a felicidade nessa nova etapa da vida, muito sucesso, saúde e um grande abraço. E toda a minha admiração e respeito por esse magistrado que encerra uma carreira coroada de êxitos, senhor presidente. Um grande abraço ao Augusto. Cumprimento Vossa Excelência, encaminho a palavra à desembargadora Maria Cristina Zucchi. Obrigada, senhor presidente, e peço vênia para cumprimentar a todos que nos ouvem na pessoa de Vossa Excelência. Eu vejo o doutor Augusto Ferraz de Arruda sempre se referindo a mim como colega de turma dele que fui, ao lado do desembargador Getúlio Evaristo, ao lado do desembargador Ademir Benedito e do saudoso desembargador Antônio Carlos Malheiros. Fomos colegas de turma, mas
desembargador Ferraz de Arruda sempre nos ensinou, com sua experiência, sua cultura e sua sensibilidade aguçada. Um colega muito querido. Todos sempre gostaram de brincar com você, desembargador Augusto. Você será lembrado assim, sábio e querido, e que muito realizou na sua caminhada pela magistratura. Agora, eu desejo a você muita felicidade nesta nova etapa de sua vida e desejo também que a ausência dos processos não o autorize a parar de nos ensinar, pelos seus escritos e por suas orientações. Seja feliz, Augusto, caríssimo. Não se esqueça de nós, porque eu lhe asseguro, nós não nos esqueceremos de você. Seja feliz. Eu cumprimento Vossa Excelência, encaminho a palavra ao eminente desembargador Ademir Benedito. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhores procuradores de justiça, nobres advogados, servidores, eu quero me manifestar rapidamente, não poderia deixar de fazê-lo, pois, como ressaltou a desembargadora Maria Cristina Zucchi, somos colegas de faculdade do desembargador Ferraz de Arruda, por quem tenho uma grande estima, formamos uma grande amizade durante todos esses anos. O desembargador Augusto sempre realmente nos ensinou e nos colocou para pensar. Então, de minha parte, eu quero expressamente endossar todas as palavras que foram ditas em relação ao desembargador Ferraz de Arruda, agradecer a Sua Excelência pelo trabalho que ele desenvolveu no Tribunal de Justiça de São Paulo em prol da justiça brasileira. O desembargador Ferraz de Arruda é um apaixonado pela justiça e muito tem nos ensinado e muito tem contribuído para a distribuição da justiça em São Paulo e no Brasil. Ao desembargador Arruda, meu amigo Augusto, um grande abraço, seja muito feliz agora, como já vem sendo, com sua família, com seus filhos, sua esposa. Um grande abraço, Augusto. Eu cumprimento Vossa Excelência, desembargador Ademir, e encaminho a palavra ao desembargador Décio Notarangeli. Boa tarde, senhor presidente, senhores desembargadores, procuradores de justiça, advogados, eventuários da justiça. A minha intervenção, senhor presidente, vai ser muito breve, muito rápida. Eu gostaria apenas de me associar expressamente às homenagens que foram prestadas ao desembargador Augusto pela sua passagem no órgão especial, dizer da minha admiração, do meu respeito por sua excelência, em especial por sua cultura humanística, formação ética, pela sua inquietude, jovialidade, né, sempre disposto a enfrentar novos desafios, se fosse um Dom Quixote de La Mancha, sempre à procura de moinhos para o ataque tão característico da sua personalidade, e carinhosa, afetuosa em relação àqueles que são mais próximos, mas sempre quixotesco para aquele que logo tem a primeira imagem e não conhece verdadeiramente a personalidade do desembargador Augusto Ferraz. Eu não tenho convivência durante muito tempo com Sua Excelência, como os colegas que precederam, são colegas de concurso, de faculdade, mas admiro o desembargador Augusto Ferraz desde os tempos em que era juiz no Tribunal de Alçada, e desde lá já sempre se destacou, não apenas no exercício da judicatura, mas em suas passagens pela Escola Paulista da Magistratura e tantos outros eventos em que foi possível demonstrar o seu amor, o seu apego, o seu carinho à magistratura. O desembargador Augusto vai deixar saudades em todos nós, porque é uma personalidade ímpar, singular, que todos aprendemos a admirar. Desejo a Vossa Excelência bastante sucesso nessa nova etapa da vida e aderir expressamente à proposta que foi feita pelo desembargador Campos Melo, para que Vossa Excelência empreste sua sabedoria, sua cultura e o brilho, o fulgor, o brilho da sua inteligência na Escola Paulista de Magistratura, na formação e no aperfeiçoamento dos novos juízes, que é uma coisa que nós precisamos muito zelar em respeito à nossa instituição. É só isso, senhor presidente. Agradeço a Vossa Excelência. Muito obrigado. Eu cumprimento Vossa Excelência e encaminho a palavra ao eminente procurador de Justiça, Wallace Martins.
Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores desembargadores, senhoras desembargadoras, senhores advogados, doutor Mário Tebet e demais pessoas que assistem a essa sessão. Senhor presidente, serei muito breve e aqui estou a comando do doutor Mário Sarrubo para, em primeiro lugar, em meu nome e do colega Mário Tebet, que foi aluno do desembargador Ferraz de Arruda, louvar pela sua aposentadoria. Eu sei que louvar pela aposentadoria para o desembargador Augusto talvez não seja o melhor, porque ele é muito ativo, mas é uma obrigação constitucional e desejamos a ele que aproveite este momento, sem perder a oportunidade de ressaltar, em nome do Ministério Público, que, para nós, o doutor Augusto Ferraz de Arruda sempre foi um exemplo de magistrado dedicado e estudioso, um pesquisador incessante e incansável dos conceitos jurídicos e das consequências da aplicação das teses que vinham a seu julgamento. E deixa Sua Excelência, como legado para presentes e futuras gerações, uma visão crítica, muito aguçada, muito densa, sobre os dilemas do neopositivismo, do neoconstitucionalismo e de toda a teoria moderna do direito e da aplicação dos princípios neste início de século. Portanto, o Ministério Público quer se associar a todos os votos externados à Sua Excelência e agradecer pelos bons serviços que Sua Excelência prestou à magistratura e ao povo de São Paulo. Aproveitamos ainda, senhor presidente, com todo respeito, para externar, em nome do Procurador-Geral, votos de bom Natal, feliz 2012, saudando a nova direção que assumirá no próximo ano o Tribunal de Justiça, assim como o desembargador Luiz Soares de Mello, vice-presidente, que se despede desse cargo, e Vossa Excelência, senhor presidente Geraldo Pinheiro Franco, que foi um excelente e profícuo dirigente máximo da magistratura paulistana. O povo brasileiro, o povo paulista, deve muito a este tribunal e deve principalmente a Vossa Excelência, pela fidalguia, pela capacidade, pela inteligência e pela sensibilidade que conduziu o maior tribunal de justiça das Américas. Muito obrigado. Eu que agradeço a delicadeza das suas palavras, que estão guardadas no coração, e encaminho ao eminente procurador Mário Tebet. Senhor presidente, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, colega Wallace, senhores advogados, servidores, todos, enfim, que nos assistem. Senhor presidente, em nome do Ministério Público, falou o meu colega Wallace, e eu queria aqui falar em nome pessoal, para transmitir ao desembargador Ferraz de Arruda um abraço carinhoso daqueles de aluno para professor, e que nunca se apagam na memória de quem foi aluno, nessa relação professor-aluno. O desembargador Ferraz de Arruda, na Universidade Metodista de Piracicaba, foi meu professor na graduação, e a gente nunca esquece, tem um carinho muito grande. Eu sei que não é comum, o doutor Wallace já falou em nome do Ministério Público, mas eu não podia deixar passar em branco, porque essa sessão é virtual. Se fosse pessoal, eu daria um abraço ao desembargador. Como isso é impossível, eu abusei um pouquinho para poder transmitir esse abraço carinhoso de um aluno ao seu professor, desejando a ele, nessa nova etapa que vai seguir pela vida aí, muita felicidade e muita tranquilidade para continuar com esse bom humor, nos divertindo todos. E como disse a desembargadora Cristina, para não esquecer das relações pessoais e amistosas que fez ao longo dessa carreira na judicatura e nos relacionamentos interpessoais, mesmo com advogados e membros do Ministério Público. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado. Eu aqui agradeço as palavras de Vossa Excelência e encaminho agora a palavra ao desembargador Ferraz de Arruda, meu querido e dileto amigo Augustão,
para aqueles que o têm mais próximo. Uma palavra, Vossa Excelência. Senhor presidente, se Vossas Excelências me permitirem, eu gostaria de ser eu. Então, eu não gostaria de dizer Vossa Excelência, senhor presidente, e nem dizer Excelências. Bom, então me permitam, Geraldo, Sem dúvida nenhuma. que eu os trate pelos nomes. Pelos nomes, os nomes que nos foram dados pelos nossos pais. Então, Geraldo, dizer. Eu encaminhei um zap para o Geraldo, dizendo para ele: eu não sei falar de improviso, eu não tenho a verve que vocês têm. Então eu vou falar desse favor informal. E já gostei do Geraldo me chamar de Augustão. Por que de Augustão? Porque esse era o meu apelido em Mogi das Cruzes, na adolescência. Era o Augustão. O Augustão que frequentava o bar dos estudantes e nós promovíamos verdadeiras guerras intelectuais entre cervejas e tudo mais, e discutimos o mundo, falamos de Kennedy, de Martin Luther King, da contracultura, né? Os anos 60 foram tão difíceis quanto esses anos que nós estamos vivendo. Mas com uma diferença. Os anos 60, os anos dourados, não é? Eram os anos diferentes, diferentes do que está acontecendo hoje. O mundo estava em total evolução, não é? Todos se lembram, aqueles que são da minha geração, se lembram o que em 68 aconteceu em Paris, e o que significou Paris para o resto do mundo, e o que significou a chamada que, quando nasceu, a New Left americana. Então, minha geração, dos anos 60, eu nasci em 47, mas final de 50 e 60 eu vivi essa grande primeira transformação, revolução que aconteceu no mundo, não é? Aconteceu a minissaia, aconteceu os Beatles, meu Deus do céu, os Beatles, não é? Aconteceu tanta coisa, não é? Então, cara, essa coisa, essa geração, os meus amigos de Mogi, os meus queridos amigos de Mogi, com quem tenho amizade até hoje, e entre eles os primos do Geraldo, não é? Tem um primo do Geraldo que nós, o Célio, nós, uma vez por mês, nós sentamos na mesa e o primo do Geraldo, o Célio, conheço o Fernando, eu vou mandar foto do Fernando para você. Eu tive com o Luiz Fernando, o irmão do Geraldo agora. Era uma consulta de meia hora, ficamos 2 horas. Acredite, 2 horas que precisou a secretária avisar, doutor, precisa parar aí, porque... Né? Então, eu queria dizer para os senhores, não, senhores, para vocês, já falaram, cursei a faculdade de Direito,
Cristina Azucchi, Getúlio Evaristo, Ademir, que estão aqui presentes, o nosso queridíssimo Antônio Carlos Malheiros e o meu queridíssimo amigo Antônio Diogo de Salles. Não é? Então, e outro meu amigo de faculdade também, Ademir, Cristina e Getúlio conhecem, o Xará, o Augusto. E foi quando eu conheci o ANAF, e o ANAF compôs o que eu chamo a Sociedade dos Poetas Mortos. Né? Sociedade dos Poetas Mortos. E o ANAF vive ameaçando, ameaçou hoje, na 13ª Câmara, de contar o outro lado do Augusto. Não é? Do Augusto. Eu fiz pós-graduação, logo que me formei, pós-graduação em Filosofia do Direito, professor Gofredo, e com o professor Tércio Sampaio, e depois, junto com o Getúlio, Direito Administrativo, com o professor Cretelo. Eu completei todos os créditos, mas como o Getúlio também, a gente não estava lá para tirar título. A minha formação teórica, jurídica, eu digo teórica paulista, preste bem atenção, paulista, do direito positivo, do direito da civil law. Durante os 5 anos de faculdade, eu pretensiosamente me meti a aprendiz do Dr. Teotônio Negrão. E durante esses 5 anos permaneci com o Dr. Teotônio Negrão, coadjuvado pelo então advogado Paulo Fernandes Lopes Franco, que depois veio a se tornar colega nosso. Formado em 73, no início de 74, eu me fiz advogado no escritório de advocacia do desembargador, professor aposentado, José Frederico Marques, seu sócio advogado Manuel Alceu Afonso Ferreira, as advogadas Helena Fracino Domingo e a doutora Priscila Maria Correia Pereira da Fonseca. Então, eu tinha um conhecimento teórico do direito. E quando eu fui advogado, eu entrei no mundo do direito. Não no mundo prático do direito, mas do direito teórico que desce à terra, né? Que coloca entre seres humanos angustiados, sofridos, necessitados do direito, e que alguém os socorra, não é? E só o advogado experiente sabe transformá-lo numa tese jurídica casuística para convencer o juiz. Era um mundo de cavalheirismo, de fidalguia, de respeito mútuos, em que o tripé do sistema judiciário, advogado, promotor e juiz funcionava. A estes grandes e notáveis advogados, em especial aos inexcedíveis professor Frederico Marques, Dr. Teotônio Negrão, Manuel Afonso Ferreira, Paulo Fernandes Lopes Franco, Helena Fracino Domingo e Priscila Maria Correia Pereira da Fonseca, que muito me orientaram na advocacia de primeira e segunda instância. O meu mais profundo respeito, gratidão e admiração e memória excorde pela generosidade ímpar com que fui tratado. Eu não poderia deixar de citar em memória 5 grandes vultos do Tribunal de Justiça de São Paulo, que eu os conheci de perto. Dimas Rodrigues de Almeida, Adriano Marrei, Bruno Afonso de André, Milton Evaristo dos Santos e Nelson Pinheiro Franco.
esses 2 últimos como juiz auxiliar. Meu Deus! Quanta sorte, quanto privilégio eu tive, né? Então, eu diria, eu vou abreviar, porque aqui, senão eu já estou chorando, aí vai ser mais difícil. O Sartre, seria o nada, diz que nós somos o que os outros dizem que somos. Mas daí, de repente, aparece Caetano e diz, mas eu também sei careta, de perto ninguém é normal. Então, são 2 modos que fui olhado pelos colegas e amigos desses 45 anos de magistratura. Já posso adiantar que já foram poucos os amigos desses 45 anos, que talvez me tenham enxergado de perto. Hoje, generosamente, estão dizendo como me enxergam. E como é moralmente valioso isso. É uma marca indelével da minha vida e dos que são familiarmente próximos, especialmente para meus filhos, Viridiana Helena, Lígia Maria e Frederico. E também para minha jovem mulher, Luciana, com quem eu estou casado há 22 anos. Minha jovem mulher, porque eu sou 27 anos mais velho que ela, mas, na verdade, quem é mais velho é ela e não sou eu. Então, eu escrevi um romance que está lá, a luz que ilumina a minha vida. Não é? Então, Luciana, que é muito mais velha que eu, muito mais experiente da vida que eu, é ela que me ilumina. De longe, os horários dos colegas se desvanecem. Mas, novamente, repetindo o Caetano, eu digo, cada um sabe a dor e a delícia do ser o que é. Quanto aos advogados, tive alguns que me olharam de perto. Terminando, eu cito Marco Aurélio, imperador e filósofo romano, que dizia, nem como Sartre, nem como Caetano, ele diz, a nossa vida, aqui eu estou dizendo no caso, a minha vida como juiz, é aquilo que os nossos pensamentos fizeram dela. Em primeiro lugar, rapidamente, Geraldo, me desculpe, é só para terminar, é a última vez. É a última vez que estou aqui junto com vocês. Então, desculpa se estou me alongando um pouquinho, eu sei que a pauta é muito pesada. Então, Marco Aurélio diz, Marco Aurélio, imperador e filósofo, a vida é aquilo que nossos pensamentos fazem dela. Então, eu quero sair da carreira como entrei. Vou expressar o meu pensamento como juiz. Em primeiro lugar, invoco a herança moral de meu avô, juiz de direito, para quem eram 3 as condições para ser juiz de direito. Em São Paulo, ele dizia. Em São Paulo, presta atenção na minha xenofobia. 3 condições. Coragem, independência e imparcialidade. Foi isso que o meu avô me legou. E estes são os valores éticos de um juiz. E que, para mim, tudo mais que ele deva ser como juiz, dentro ou fora do processo judicial, decorre dessas 3 condições.
sendo rigorosamente despiciente, um repositório ético para um juiz de direito, um repositório que pretende ensinar o que não se ensina por meio do receituário. Isso é coragem. Juiz precisa ter coragem, juiz precisa ser independente e juiz precisa ser imparcial. E aí, quero dizer a respeito da magistratura de São Paulo, da minha querida magistratura de São Paulo. Então, eu só faço uma pequena ressalva. Eu fui um apaixonado, sempre sonhador, apaixonado, um resistente, se quer dizer, pela magistratura de São Paulo. Pela magistratura de São Paulo. A Constituição da República Federativa do Brasil de 88 inaugurou o novo regime político brasileiro, o Estado Democrático de Direito, o Estado Social Democrático de Direito Positivo. Isso representava um grande perigo, pois como fazer funcionar numa economia de mercado no novo welfare state brasileiro? Não demorou muito, já em 1989 se instalou o Consenso de Washington, em que 10 regras básicas foram definidas pelo FMI, Banco Mundial e Departamento do Tesouro americano para a economia dos países da América Latina e chamando atenção para o judiciário brasileiro. Em 1988, veio a reforma administrativa. A primeira que tentou mexer no judiciário, mas desistiu. Em 2000 e 2002, não sei exatamente o ano, o Consenso para a América Latina e Caribe, formado especialmente pelo FMI e Banco Mundial, impuseram explicitamente ao Brasil que promovesse uma reforma do Poder Judiciário e fosse criado um conselho externo da magistratura, um conselho unitário no Brasil, para que esse conselho, explicitamente está dito, mudasse a mentalidade do juiz brasileiro, de sorte a torná-lo mais rápido e eficiente nas suas decisões. Porque o judiciário brasileiro estava causando muitos prejuízos financeiros. Agora eu digo, judiciário brasileiro não. Judiciário paulista. Por que paulista? Porque aqui é o centro econômico financeiro do Brasil e os juízes das varas cíveis estavam pegando no pé dos bancos e eles estavam se ressentindo muito disso. Instalou-se, então, a Comissão de Reforma do Poder Judiciário das Câmaras dos Deputados. E olha só, mas olha só que fantástico. Olha que fantástico. Comissão de Reforma do Poder Judiciário na Câmara dos Deputados. E aí, a comissão convida essa tal associação Juízes para a Democracia. Ela foi convocada para uma audiência pública na comissão. Não se fizeram de rogados. Apresentaram um projeto inteiro e que, em grande parte, foi acolhido para a criação do Conselho Externo da Magistratura. Nada que eu digo são palavras soltas, tudo é documentado. A emenda 45, 2004 foi aprovada. Em 2005 houve a ADI contra o Conselho e um voto de um relator paulista quebrou definitivamente o regime constitucional federativo. Os partidos de esquerda, de direita, do centro, advogados, juízes federais, a mídia, todos juntos, vibraram muito, porque afinal caíam as justiças estaduais. O então ministro da Justiça, advogado, exultante, proclamou que, enfim, a democratização do judiciário iria se concretizar. Esta reforma do Poder Judiciário, a emenda 45, aumentou muitíssimo o poder do Supremo Tribunal Federal. Assim como unificou, como impôs
o FMI e o Banco Mundial, administrativamente os poderes judiciais estaduais, o poder executivo constitucional e disciplinar sobre os estados, todo o sistema judiciário administrativo dos tribunais, organização, planejamento e metas, enfim, a vitória do racionalismo instrumental, utilitarismo da eficiência e rapidez. E o juiz de direito passou a ser prestador de serviço público, empregado e pago pelo povo. Então, o que se observa é que a reforma constitucional, com o Código de Processo Civil de 215, está instalado no Brasil uma autêntica common law anglo-americana, um judiciário unificado e servil, a ponto do ministro do STJ, aliás, STJ, o único tribunal da cidadania do país. A palavra certa, esse ministro do STJ esculachou pública e raivosamente contra os desembargadores criminais deste Tribunal de Justiça de São Paulo. Tanto que agora é muito comum advogados, juízes, desembargadores, ministros, etc., falarem, essa palavra é difícil de pronunciar, distinguishing. Vocês sabem melhor que eu. Então, a minha vida como juiz, eu diria o mesmo que Guimarães Rosa. Viver é muito perigoso. Porque aprender a viver é que viver mesmo. Travessia perigosa, mas é da vida. Sertão que se alteia e abaixa. O mais difícil não é ser bom e proceder honesto. Dificultoso mesmo é o saber definido, o que quer e ter o poder de ir até o rabo da palavra. Como juiz, eu tentei ir até o rabo da palavra. Então, eu diria, muito obrigado, meus amigos. Muito obrigado a vocês que me chegaram de perto e a vocês que estão dizendo o que eu sou. Porque, intimamente, é difícil dizer, né, como eu sou. Então, vocês estão dizendo como eu sou e como fui juiz. Não é? Ao mesmo tempo, também, de perto ninguém é normal. Não é? Mas, aqui, tenho que dizer, eu fiz a lista dos nomes que me disseram. Então, Geraldo, para você, um enorme abraço, meu querido amigo. Meu querido amigo que chefiou esse poder judiciário durante essa pandemia e administrou o poder judiciário de São Paulo como nos velhos tempos, com altivez, com independência, lutando pela independência de São Paulo, do Poder Judiciário de São Paulo. Então, Geraldo, esses 2 anos que você esteve na presidência do tribunal, e que eu, e nós dois, né, vamos sair do órgão especial, eu digo, foram 2 anos em que eu vi renascer dentro de mim aquele juiz que entrou em 1976, lapso freudiano, querer roubar um ano, eu prestei concurso em 1975, fui aprovado no escrito, mas impedimento, uma fatalidade no oral não deixou eu fazer a prova. Então, eu queria dizer, Getúlio e Fernando,
Getúlio estudou comigo na mesma classe, na faculdade, assim como Ademir, como a Maria Cristina Zucchi. Conhecemos, olha a memória dele, nos conhecemos na fila para fazer exame de prova de português. Fizemos os 5 anos juntos. Ingressamos juntos na faculdade, da magistratura. E fomos juízes juntos em Piracicaba. E já naquele tempo, Getúlio me colocou um apelido, que talvez ele vai se lembrar, e Fernando pode se lembrar. O Augusto é um papa-mosca. Então, sempre com o humor dele, o Augusto é um papa-mosca, porque tudo na minha cabeça, né? Mas era eu que era papa-mosca. Fernando, que dizia do Fernando, né? Fernando é a pessoa que ele é, né? Pessoa que ele é, tranquilo, calmo, né? O primeiro dia que eu fui para Piracicaba, eu batia na porta do quarto do Fernando, desesperado, Fernando. E Getúlio, o Evaristo dos Santos, mandou eu e o Getúlio fazermos um interrogatório de um preso. E o Getúlio até hoje conta. Sentamos os dois na mesa e eu tremia mais que vara verde. E depois o Getúlio com as perguntas sóbrios e seguindo o Código de Processo Penal, e eu batendo na mesa, desesperado, e depois eu resolvi passar um esculacho no réu. Dá uma lição de moral no réu. São coisas, né? São coisas. Depois nunca mais fiz. Então, foi isso. Né? Moacir. Caramba. O que Moacir... Preciosidade que é a cabeça do Moacir. A luminosidade da cabeça do Moacir. Falar do Moacir é difícil falar do Moacir. Mas o Moacir de perto é uma coisa assim, que ele sabe o que ele significa para mim. Assim como o Fernando, como o Getúlio, a NAF falou coisas hoje na 13ª Câmara que me emocionaram. A NAF. Renato. Maria Cristina Zucchi. Luciana, essa jovem desembargadora que conheci como juíza substituta. Grande juíza. Tem a garra de uma juíza paulista. Ademir. Nossa, Ademir com esse jeito dele, apesar de ter defeito de ser corintiano, mas o Ademir é uma grande figura. Um amigo. O Décio. Né? O Décio. Uma surpresa imensa, Décio. Você me enxergar com os seus olhos. Bom, aí falta o Gastão, eu acho que falta o Gastão, não é? O Gastão só tem um problema. A nossa amizade era o seguinte. Eu sempre fui muito brilhante, né? Muito brilhante. Uma cabeça
espetacular. Mas aí, Gastão, aí eu vi que o Gastão é muito mais brilhante do que eu. Ou seja, aí estão dizendo aqui, eu ensinei, não ensinei nada. A vida é um constante aprendizado. Geraldo, nesses 2 anos, me ensinou pra caramba. Me ensinou pra caramba. Ocir me ensinou. Fernando me ensinou nos meus telefonemas, nas minhas angústias pessoais. E Gastão? Gastão, não, eu tenho conhecimento humanístico, sei isso. O Gastão é uma pessoa assim, cabeça, é o iluminado. E tem uma coisa que ele tem, que é aquela coisa do só os inteligentes têm, de falar por metáforas, não é? Só os inteligentes conseguem falar por metáforas, né? E o Gastão, a meu respeito, tem muitas metáforas, né? Tem muitas metáforas a meu respeito. E o Gastão, e Décio falou, e que eu me assemelhou a Dom Quixote. Talvez eu seja Dom Quixote, porque uma vez o Gastão, eu lamentando com ele um fato da carreira, ele disse assim: Augusto, é o momento de você ir por canto e lamber as suas feridas. Esta é a frase, né, de Dom Quixote, né, do livro de Dom Quixote, né? Sim, eu fui um Dom Quixote, sim. O Dom Quixote era um visionário, iludido, né? Brigava com moinho de ventos. E isso ficou gravado na minha cabeça, Gastão. E não é raro que eu vá para o canto lamber minhas feridas. Então, hoje, está aqui a minha despedida. Geraldo, perdão vocês, mas é uma despedida. Então, hoje eu vou sair pela mesma porta que eu entrei. Eu estou, embora seja virtual, mas eu vou sair pela mesma porta que eu entrei e vou ver ela se fechar atrás de mim para sempre. Meus amigos, colegas aqui do órgão especial, os procuradores, Wallace e Tebet, muito obrigado. Notei, muitíssimo obrigado. As palavras não revelam o que vai por dentro da nossa alma. Então, muitíssimo obrigado a vocês por me terem visto de perto. E isso é uma grande honra. Muito obrigado. Desculpa, Geraldo. Eu, depois dessa linda oração que encanta a todos, e só fazendo uma referência a uma reflexão sua, como é bom não ser normal, não é verdade? Isso é muito bom para todos nós, notadamente para nós magistrados, não é? Eu quero agradecer também a referência ao meu saudoso pai, que calou na minha alma e me fez muito feliz, assim como a referência feita pela desembargadora Luciana. Então, eu cumprimento apertado, como disse antes, e vamos dar seguimento agora. E as portas jamais se fecharão, elas estarão sempre abertas e aguardando o seu retorno. É isso.